E aí, meu defunto, essa pipoca tá boa? Queimado sem sal. Esse trailer do X-Men Apocalipse e tal, ó. Ei, poxa, liga. Que liga? A liga, pô. Eita, liga, como é que ela liga? A gente tá aqui assistindo, rapaz, o trailer do X-Men Apocalipse. Daqui a pouco a gente volta, viu? Roda aqui mesmo. Roda a vinheta aí, roda a vinheta. Roda. Fala galera, mais um episódio da nossa Liga Teológica, que já está há algum tempo aí na sua casa, fazendo aquela discussão muito legal entre teologia e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre um filme que está estreando essa semana, que é X-Men Apocalipse, mais um filme de herói, mais um filme muito importante para a cultura pop. A gente andou assistindo o trailer, né, há algum tempo atrás, e nós vamos trazer algumas impressões do que a gente já viu nesse trailer e coisas muito legais para a gente poder discutir sobre esse assunto. Mas diga aí, meu defuntinho, quais são as suas impressões sobre o trailer e sobre o filme? Diga lá. Cara, eu achei o trailer muito legal, né? Olhando do ponto de vista nerd mesmo, né? Gostei pra caramba da ação, gostei muito do clima. Quem assiste X-Men desde pequeno, acho que vai gostar muito desse filme, né? Mas houve também um detalhe que chamou muita atenção da gente e de muitas pessoas que a gente andou vendo na internet, que é com relação ao próprio tema do filme e também sobre a própria questão do nome do vilão, que é Apocalipse. Ele se apresenta, né, como um mutante bastante poderoso, que chega até mesmo a se colocar no lugar de Deus, e inclusive usando aí alguma referência bíblica sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? I've been called many things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. Wherever this being was, he always had 4 followers he would imbue with power. Like the 4 horsemen of the apocalypse. You got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. Vamos contextualizar um pouquinho, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse é uma figura que causa muito mistério ainda, não é, no meio cristão. A Bíblia fala que são 4 cavaleiros lá no Apocalipse: o branco, o vermelho, o amarelo e o preto, né? Cada um representa aí, tem o seu significado, a peste, a guerra, a fome, a morte e tal. E eram coisas que os cristãos estavam vivendo. Quando João escreve o livro do Apocalipse, ele escreve para os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam passando fome, estavam morrendo porque viviam aí o verdadeiro evangelho, né, em um contexto aí de perseguição. Mas como é que a gente tem que olhar para essas referências que existem aí nos filmes? Porque essas referências existem tanto nos filmes como nos quadrinhos. Quando nós falamos sobre o Superman no nosso segundo vídeo, a gente já tratou um pouco sobre isso, né? Porque existem tantas coisas, né, nos filmes, nos quadrinhos, na cultura pop que tem relação com a Bíblia. O que a gente pode concluir é que, em primeiro lugar, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? E por ser o livro mais lido do mundo, lógico que ele vai gerar referências em todas as áreas em que a gente está envolvido, né? Então, qualquer referência que se faz à Bíblia na cultura pop é importante porque a gente sabe que vai mexer com a fé. E aí vai criar alguma expectativa, como está acontecendo com esse filme X-Men Apocalipse. Por se tratar de um tema que fala do Apocalipse, que ele se coloca até como o próprio Deus, que cita essas questões dos 4 cavaleiros do Apocalipse, muitas pessoas na internet, a gente já tem visto aquele burburinho, aqueles comentários, muita gente está questionando, uns falando que isso atinge a fé, outros falando que isso não é uma referência que tem que ser levada com muita importância, né? Mas o que dá para concluir é que a Bíblia, ela tem temas profundos que são colocados em questão em tantas outras coisas como na cultura pop. A Bíblia traz assim prato cheio para a cultura pop. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que na Bíblia tem romance, tem aventura, tem histórias de traição, histórias o quê? Que atiçam aí a nossa imaginação. Então, o que se fala sobre a Bíblia vai gerar uma audiência muito grande aí pro filme ou pro quadrinho por causa da referência que ela traz. Vendo os comentários na internet, tudo que o pessoal tem comentado sobre o filme, a gente vê que realmente, através do trailer, mostra que há uma citação do Apocalipse como sendo Deus, e aí é uma mistura de conceitos, e o pessoal comentou muito sobre isso. Então eu lhe pergunto, existe uma intenção de desacreditar a Bíblia por parte do filme?
Mas eu sinceramente acho que não existe essa intenção de desacreditar a Bíblia. Eu vejo simplesmente como uma coisa que eles estão aproveitando, pegar uma influência da Bíblia, pegar alguma coisa que a Bíblia fale e colocar aí no filme para gerar mais audiência, gerar lucro para eles, não é? O que eu vejo em tudo isso é a influência que a Bíblia ainda exerce na sociedade. Isso está muito bem refletido nesses filmes. É interessante falar também que no cinema existe uma coisa que é chamada liberdade criativa, né? E pela liberdade criativa, os autores eles vão buscar justamente, por isso que você falou agora, vão buscar justamente a Bíblia como fonte para várias histórias. Por a Bíblia ser um livro onde ela vai trazer histórias até épicas, então os autores que buscam atingir o público, eles vão buscar na Bíblia isso. Né? Então é mais do que normal de que eles tenham alguma liberdade criativa com temas bíblicos. Então, defunto, qual deve ser o nosso posicionamento aí como cristão diante desses filmes, diante dessas influências? Primeiro de tudo, eu tenho certeza que Deus ele não precisa ser defendido. Eu vejo que tem muita gente que foca muito em apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Há uma diferença muito grande entre testemunhar, falar de Cristo e defendê-lo, né? Isso. Eu acho que isso não é tão necessário. A Bíblia não precisa ser defendida. Eu acho que, inclusive, o que a gente pode fazer é reverter a situação. A gente pode até passar na igreja e debater e ver realmente o que o filme mostra e o que a Bíblia fala e o que é o certo. Então acho que a gente tem que aprender a reverter essa situação. E é revertendo a situação que a gente chega até o ponto de equilíbrio, sim. Que é algo que a gente já vem falando aqui. É a proposta da Liga Teológica, manter o equilíbrio. Nessa questão que a gente está conversando hoje sobre o X-Men Apocalipse, a gente tem que ter essa postura de não ter uma postura radical, mas ao mesmo tempo não ser ingênuo. Ou seja, não ter uma postura radical, achar que tudo é maligno, mas ao mesmo tempo também não ser ingênuo, porque realmente tem coisas que a liberdade criativa vai fazer com que desvirtue um pouco do que é o conteúdo bíblico, mas a gente não pode ser influenciado por isso, justamente porque a gente já vai ter uma base boa, que é a nossa proposta. E também o que acontece é que a gente não precisa menosprezar e atacar também aquelas pessoas que vêm desprezar a Bíblia, né? Existem muitas acusações aí com os cristãos, alguns afirmam que cristão é ingênuo, que cristão exerce a sua fé de uma maneira cega. E eu me inspiro muito no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele fala que a gente não deve se preocupar com as acusações que vêm até a gente. A nossa única preocupação deve ser viver aquilo que Cristo ensinou para que as pessoas não tenham o que dizer da gente. E se realmente a gente vive como Cristo nos ensinou, então a gente vai viver de uma maneira correta com o outro, respeitando e fazendo de tudo para que a gente viva a nossa fé de uma maneira equilibrada. Então é isso, meu defunto. É muito mais testemunhar, muito mais dar o nosso testemunho do que ficar aí arrumando chifre em cabeça de cavalo, arrumando coisa onde não tem erro. Certo? Pois é, arrumando essas discussões. Então, essa foi a nossa discussão de hoje, né? Onde a gente procurou trazer sempre um pouco de coerência e equilíbrio para você, que é a proposta da nossa Liga Teológica. É isso aí, ficamos aqui com mais um vídeo da nossa Liga Teológica. Até a próxima segunda. E a gente vai continuar aqui, né? Comendo a nossa pipoquinha, né? Aqui de boa. Isso, agora a gente vai assistir X-Men Apocalipse. Vá assistir também e depois vá, curta o nosso vídeo aí, assine o canal, comente, abraço e... Beijo, me liga. Falou!